Pode tomar assento. Obrigado, Ministério de Louvor. Se o Silvinho puder ficar aí para mim, fazendo um favor. Gente, vamos... Obrigado, Jair. Vamos dar sequência à nossa reflexão. A meditação que eu tenho feito na carta de Paulo aos Efésios. Todos os domingos nós estamos meditando em um texto na carta de Paulo aos Efésios. Eu tenho para mim que uma das razões da inconstância na vida espiritual de muitos cristãos se dá fundamentalmente pela falta de conhecimento, de entendimento da palavra de Deus. Muitos têm uma fé volátil, muitos têm uma fé muito emotiva. Isso não é ruim, mas é necessário que a nossa fé esteja alicerçada na palavra de Deus. Os momentos não definem a nossa história. Os momentos não definem quem nós somos. Pra vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo escreve em diversos momentos que a igreja deveria se alegrar, estando ele prisioneiro. Inclusive essa carta. Não é o momento que eu vivo que vai definir a minha vida com Cristo, mas é a minha vida com Cristo que vai definir como eu vou viver o momento que eu estou atravessando. Então, eu entendi que era necessário partir para uma reflexão que fosse mais expositiva, para que a gente pudesse ter entendimento de quem nós somos em Deus e como devemos viver na terra. E a carta de Paulo aos Efésios, ela é considerada a rainha das cartas paulinas, especificamente uma das cartas, se não a carta mais proeminente do apóstolo no tocante à doutrina da igreja. Eu queria que você abrisse a carta de Paulo aos Efésios no capítulo de número 3. Carta de Paulo, capítulo de número 3. Se você puder acompanhar a leitura com o exemplar que você tem. Por essa razão eu oro, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado aos santos apóstolos e aos profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Versículo de número 7. Deste Evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder, embora seja o menor dos menores de todos os santos,
foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo Jesus e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça, que era que agora, mediante a igreja, isso é muito importante, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, conclui o apóstolo Paulo esse momento, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Mantenha a sua Bíblia aberta. Gente, domingo passado nós meditamos um pouco sobre como Cristo, a partir de dois povos, formou um, entre gentios e judeus. Ele derrubou a muralha da inimizade, o muro da inimizade, aproximou os gentios. Este sempre foi o projeto, este sempre foi o plano de Deus, que os gentios entrassem debaixo da promessa, assim como os judeus entram na promessa pelo nascimento, e o símbolo da promessa é a circuncisão no corpo físico. O projeto de Deus é que nós entremos na promessa por meio do sacrifício de Cristo Jesus. O sangue do Cordeiro limpa, nos purifica e nos coloca como membros da família de Cristo Jesus. Este é o mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. Sempre foi da vontade de Deus que os gentios fossem salvos e pertencentes ao corpo de Cristo. Então, no capítulo 2, ele tem um eixo temático, que é a relação entre os gentios e os judeus. No capítulo de número 3, há uma mudança nesse eixo. Paulo passa a falar agora a partir da sua própria vida. Capítulo de número 2, se você se lembrar, ele fala se referindo aos gentios. Capítulo de número 3, ele fala a partir da sua própria vida, da sua própria experiência, do mistério que lhe fora revelado pelo Espírito, do ministério que lhe foi confiado pelo poder de Deus, pela responsabilidade que ele assume diante de Deus e a sua paixão pela obra de Deus. Nós poderíamos dizer que o capítulo 3 se assemelha muito a uma autobiografia. O apóstolo Paulo está falando sobre a sua vida. Isso vai acontecer em diversos momentos em outras cartas. Colossenses, nós vamos encontrar uma outra autobiografia do apóstolo Paulo. Como toda biografia, nós vamos aprender lições preciosas
E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. O apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo de número 1: por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Guarda essa frase no seu coração. Paulo é prisioneiro, isso é um dado histórico. Paulo estava sob a custódia de Nero. Paulo estava preso, literalmente preso. Porém, Paulo se recusa a entender que quem tem domínio sobre a sua vida é Nero. Paulo diz: eu sou prisioneiro, sim, mas eu não sou prisioneiro de Nero, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo tem um entendimento de que a soberania de Deus é muito maior do que o momento que eu estou vivendo. O apóstolo Paulo tem plena convicção que ele está no lugar onde Deus queria que ele estivesse, fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. A isso nós chamamos de soberania, providência de Deus. Isso é muito importante para nós, no momento de pandemia como a gente está vivendo, onde algumas pessoas tendem a achar que Deus perdeu o controle. Não, irmãos, Deus não perdeu o controle. Deus está no trono, governando, controlando. E aliás, uma coisa muito importante, nos momentos onde nós precisamos ficar em casa, nós não estamos presos, nós estamos guardados por Deus. Paulo tem uma compreensão muito importante sobre a doutrina da providência e da soberania de Deus. Paulo olha e diz: eu sou prisioneiro? Sou, mas eu não sou prisioneiro de homem, eu não sou prisioneiro de um império, eu sou prisioneiro de Cristo. Foi Ele quem me trouxe aqui. Gente, eu encontro algumas lições fundamentais nesse texto, e eu quero sintetizar em 3 palavras, para você escrevê-las na sua Bíblia, ou num papel, e você ir para casa, meditar nelas novamente. Por isso eu queria pedir a ajuda do pessoal da mídia, o Idael. Se vocês conseguirem escrever para mim, escrevam 3 palavras: responsabilidade, propósito e perseverança. Nós vamos caminhar com esses 3 temas. Eu sintetizo essa autobiografia do apóstolo Paulo em 3 proposições, 3 temas: responsabilidade, propósito e perseverança. A responsabilidade do apóstolo e a responsabilidade da igreja. Versículo de número 2: vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Ô, gente boa, Paulo abraça com amor a carreira que foi proposta para ele. Paulo entende que Deus tem um caminho para ele, e Paulo abraça essa proposta. Anunciar a mensagem aos gentios era um privilégio, mas era também uma missão que Paulo assumiu com responsabilidade. Pensa junto comigo. Era um privilégio, Paulo ficou conhecido como apóstolo aos gentios. Era um privilégio? Sim. Paulo entrou para a história da igreja como apóstolo aos gentios, mas era também uma enorme responsabilidade.
Gente, há uma diferença enorme entre a vida do apóstolo Paulo, a missão que Deus confiou a ele, e Jonas, por exemplo, o profeta. Deus levanta Jonas e diz: Jonas, eu quero que você pregue salvação para Nínive. Nínive, só lembrando, pertencia ao povo que dominava Israel naquela época. Então, é como se Deus chegasse para você e dissesse assim: vou pegar os obreiros, não vou pegar mais ninguém não, senão o pessoal fica meio arisco comigo. Vou pegar o Olívio. É como se Deus dissesse assim: Olívio, sabe aquela pessoa que te fez tanto mal? Sabe aquela pessoa que te prejudicou tanto na sua vida? Vai lá e diz para ele que eu amo ele. Sabe aquela pessoa que continua fazendo mal para você, que continua desejando mal para você? Pois é para ela mesma que você tem que pregar o meu amor, porque eu quero mudar a história da vida dele. Jonas olha e diz: Senhor, ele vai me desculpar, mas eu não vou não. Jonas, ele foge desse projeto que Deus tem para ele, e ele faz obrigado, irmãos. Jonas prega com raiva. Jonas prega com vontade de não ser ouvido, e muito menos entendido. Ah, se arrepender, povo, que vem castigo por aí. Mais ou menos essa era a mensagem de Jonas. Você já pensou se domingo eu chego aqui todo domingo e falo para vocês: bando de pecador, se arrependa porque o castigo está chegando. Não precisa 2 domingos, a igreja esvazia. Era mais ou menos o que Jonas fez. Eu vou pregar, mas eu vou pregar do pior jeito que eu posso, com a menor vontade que eu tenho, para que ninguém se converta. A grande verdade é que pregando desse jeito, Deus salva. E porque Deus salva, Jonas olha e diz: aí ó, eu sabia que você ia salvar. Eu não queria pregar por causa disso, porque eu sabia que você ia salvar. Então, Jonas foi chamado para pregar aos gentios, mas ele fez com má vontade. O apóstolo Paulo foi chamado para pregar aos gentios. Ele diz: essa é a razão da minha vida, eu vou abraçar isso com responsabilidade, não importa o que eu terei que sofrer. Paulo está preso por pregar e por abraçar o ministério que ele tem. Gente, a responsabilidade do apóstolo Paulo, a responsabilidade da igreja. Ô, gente boa, esse sentido de responsabilidade do apóstolo Paulo deve nortear. Aqui eu entro numa área que eu peço que você abra teu santo coração para mim. Tira os filtros, abre teu coração para mim. Preciso ministrar algo da parte de Deus na sua vida. Esse sentido de responsabilidade do apóstolo Paulo deve nortear o sentido de responsabilidade da igreja. Olha aqui para mim. Gente, pertencer à igreja é assumir responsabilidades. A igreja não é um clube. E aliás, até mesmo os clubes, você tem direitos, mas você tem responsabilidades. Pertencer à igreja é você dizer sim para um privilégio enorme. Pertencer à família de Deus é você dizer sim a um projeto incrível de Deus, um convite incrível que o Senhor nos faz. Vem, eu quero você comigo na eternidade. E aí você diz sim, eu aceito esse convite, mas é também uma grande responsabilidade. Nós não podemos viver de qualquer jeito, à la vontade, como diz o outro.
Sim, meus irmãos, não dá para a gente viver de qualquer forma, falar qualquer coisa, agir de qualquer jeito. Sangue do Cordeiro. Irmãos, Jesus tem misericórdia da igreja dos nossos dias. Mas quando a gente entende isso, tudo que nós fazemos, fazemos por amor e fazemos por paixão. Eu falo para vocês, como um pastor de 19 anos de ministério, 11 destes passando dentro de uma sala de aula, onde eu vi as gerações de alunos chegando cada vez mais novos e cada vez menos preparados para servir a Deus. Gente com referencial errado. Quando eu fui para o ministério, a visão que eu tinha de pastor era de um homem que dedicava a sua vida para a obra de Deus. Hoje, alguns têm a visão de que o ministério é um trampolim para você alcançar status maiores, sociais, políticos e etc, etc e etc. Gente, não é isso que Deus tem para a igreja. Nós precisamos entender o projeto de Deus para nós. Hoje, o que a gente mais vê são pessoas tentando se eximirem da sua responsabilidade com o corpo. Irmão, a partir do momento que você entrou na igreja, você é membro desse corpo, cara. O teu sofrimento machuca o corpo inteiro. Quando você cai, o corpo todo sofre. Quando você, não consegue vencer, o corpo todo sofre junto com você. A Bíblia diz que individualmente nós somos membros do corpo. Nós não somos, eu não posso dizer, eu sou a igreja, que nem as pessoas falam. Não, eu sou a igreja. Não, nós somos igreja. Individualmente eu sou membro desse corpo. O meu corpo não é o meu dedo. O meu corpo não é a minha orelha. O meu corpo não é a minha boca. Tudo isso são membros do corpo, mas todos os membros conectados, juntos, organizados, vivendo debaixo da coordenação do cabeça que é Cristo Jesus, forma o corpo de Cristo. Aleluia! Irmãos, a missão da igreja se desdobra em dois movimentos. A missão da igreja se desdobra no movimento ad extra, para fora, e um movimento ad intra, para dentro. O movimento para fora nós chamamos de evangelização. É buscar pessoas que estão fora para serem trazidas para dentro. Um dia, nem todos nós nascemos nesse ambiente. Eu, por exemplo, não nasci. Eu fui trazido para o ambiente da fé por meio da pregação da palavra. Eu fui trazido por um convite. Alguém me convidou, alguém disse, vai na igreja domingo que nós vamos ter um culto especial. Eu entrei para nunca mais sair da igreja. Então, a missão da igreja é buscar quem está fora, mas a missão da igreja também é edificar aqueles que estão dentro. A missão da igreja também é cuidar daqueles que estão dentro. Cuidar e edificar é você abrir portas para as pessoas desenvolverem os dons, os talentos, os ministérios que vão surgindo. Esses dias um jovem me chamou e disse, pastor, por que a gente não dá comida para os moradores de rua? Eu disse, porque não tem ninguém que faz. Ele falou, pastor, eu tenho uma paixão por isso. Eu falei, você tem paixão? Tenho, nós temos comida.
Vamos juntar os dois? Nós te damos a comida, você junta a sua paixão e a gente alimenta aqueles que precisam. Encare isso como um ministério. Encare isso com responsabilidade. O que não pode existir é: pastor, nós precisamos dar comida para quem não tem. Beleza, precisamos. O senhor precisa fazer alguma coisa. Aí não, né, Vaza? Nós juntos encontramos soluções. Nós juntos formamos o corpo de Cristo. Edificamos a casa. Gente, Deus está levantando você para você escrever uma história nessa cidade, deixar um legado na IVP e na região. Aleluia! Quantos creem isso? Aplaudam o Senhor. Responsabilidade, gente. Assuma seu compromisso. Assuma a sua posição. Paulo disse: vocês ouviram falar da responsabilidade que me foi imposta em favor de vocês. Gente, nós precisamos de pessoas para dar aula para as crianças. Nós vamos reativar o departamento infantil. Precisamos de pessoas, jovens, que queiram ser um instrumento na mão de Deus para os menores. Precisamos de pessoas para nós formarmos um grupo de adolescentes. Precisamos de pessoas para cuidar do estacionamento. Cuidar do estacionamento? Não, eu não quero. Eu comecei cuidando de retroprojetor. Acho que vocês nem sabem o que é isso. Montar um museu de igreja. Alguém sabe o que é um retroprojetor? Levanta a mão aí. Ah não, sabe, beleza. Eu cuidava das transparências. Pensa que época atribulada, né, Idael? Agora não, agora você escreve tudo no computador, aparece lá com um desenho, tudo bonito, a coisa mais linda do mundo. Jesus é maravilhoso. Naquela época a gente tinha que mandar fazer. A lâmpada queimava, coisa atribulada aquilo, gente. Qual é o seu dom? O que você sabe fazer? O que você pode servir o corpo de Cristo com aquilo que Deus está dando para você? A minha oração nessa noite é para que você entenda a sua responsabilidade diante de Deus e diante das pessoas e abrace com amor esse compromisso que você tem com a causa de Cristo, com o Evangelho da salvação. Irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Convida alguém domingo que vem. Convida alguém, diz: Deus, eu vou colocar alguém diante do Senhor. Domingo que vem eu trago um visitante para a igreja. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Se ninguém convidar, ninguém ouve o Evangelho. Quantos vieram para cá? Quero que você levante a mão. Porque alguém te convidou. Você não sabia que existia a igreja aqui? Você veio para cá. Não importa se era crente ou não, alguém te convidou. Levanta a mão. Quantos conheceram a igreja por meio da internet? Levanta a mão. A grande maioria vem por relacionamento, porque foi convidado por alguém. Segunda lição. Primeira lição, a responsabilidade do apóstolo, a responsabilidade que a igreja tem que ter. Segunda lição, o propósito do apóstolo, o propósito da igreja. Ele diz assim: deste evangelho, versículo de número 7, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida. Gente, o apóstolo Paulo compreende que a razão
para que Cristo tenha salvado ele, não foi outra, senão de que ele se tornasse um apóstolo aos gentios. O apóstolo Paulo tem plena consciência de que o propósito da vida dele era pregar salvação aos gentios. Esta graça que foi oferecida aos gentios é o que o apóstolo chama no texto que nós lemos de mistério. Aquilo que foi escondido de outras épocas, de outras gerações, mas que para ele fora revelado. A vontade soberana de Deus de fazer a partir de Cristo um só povo, composto de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as etnias, de todos os povos. Este é o mistério. Paulo está preso? Está. Mas Paulo está preso por viver exatamente o que Deus queria que ele vivesse. Hoje existe uma corrente, uma linha de pensamento que diz que se você viver no propósito de Deus, você não tem luta. Eu nunca vi algo tão mentiroso na minha vida. E essa teoria, ela cai por terra por uma leitura bem simples do Evangelho do apóstolo Paulo. O Evangelho que eu digo é a mensagem que ele anuncia. O apóstolo Paulo está exatamente onde Deus queria que ele estivesse, fazendo exatamente o que Deus queria que ele fizesse. E se você não sabe, o apóstolo Paulo converte a grande maioria dos soldados romanos que estavam ali com ele. Tamanha era a graça e a paixão que ele tinha por salvação de almas, não importava o momento que ele vivia, ele anunciava salvação, pregação. Então, gente, não é o momento que você vive que define se você vai ser feliz ou não. O grande problema da igreja de hoje é que elas perderam a felicidade, perderam a alegria, porque perderam o propósito. Você vê pessoas hoje que elas até vão para a igreja, mas no coração delas já não há expectativa de celebração. No coração delas já não há mais aquele sentimento que me move na direção de Deus, dizendo: Deus, eu quero separar um momento da minha vida para celebrar o Senhor por tudo que eu vivi durante a semana. A tua mão me guardou, a tua mão me abençoou, a tua presença me acompanhou. Deus, eu quero levantar as minhas mãos no templo, eu quero olhar para o meu irmão, eu quero sorrir, eu quero que a minha vida ela possa inspirar outras pessoas, que a alegria que eu tenho em viver no dia a dia, durante a semana, na tua presença, possa inspirar outras pessoas quando eu estiver na comunhão dos irmãos. Gente, é por isso que quando eu venho para a igreja, eu não quero saber se você bate palma, se você não bate, se você levanta, se você não levanta. Eu quero fazer isso a Deus. Eu quero levantar as minhas mãos em adoração. Eu quero colocar minha mão no coração, levantar e dizer: Jesus, o Senhor é a razão da minha vida.
Irmãos, essa igreja está sendo levantada por um propósito, e quando eu falo de igreja, eu não falo de templo, eu não falo de prédio, porque o prédio abriga a igreja, mas o prédio não define a igreja, o prédio não limita a igreja. Nós usamos essa estrutura para nos reunirmos, som e etc e tal. Igreja é você e eu. Nós nos reunimos para celebrar o Senhor, para oferecer a Ele o melhor da nossa vida. Quem vive no propósito tem luta. Barbaridade, gente. Pensa bem. Claro que tem. Tem ou não tem, Sara? Meu Deus. Quem vive no propósito tem luta, mas tem paz no coração. O mundo ao meu redor pode estar virando de ponta cabeça. O barco onde eu estou pode estar aparentemente dando a impressão de que vai naufragar. Mas dentro do barco está Cristo Jesus conduzindo até a outra margem. Você vai chegar no destino final. Ainda que no trajeto, ainda que no momento você possa ser afligido por situações, gente, seu casamento vai ser transformado, a sua vida familiar vai ser transformada. O Senhor está trabalhando no seu coração. O momento que você está vivendo não define a sua chegada, a sua vida final. Seja firme no propósito de Deus. Você vai atravessar esse momento. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu da prisão, dizendo: alegrai-vos. Mais uma vez, eu posso dizer para vocês: alegrai-vos. Alegrem-se no Senhor. Paulo escreve da prisão, mandando aqueles que estão fora se alegrarem em Cristo Jesus. Você pode estar sendo espremido, você pode estar se sentindo apertado, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai tirar de você o melhor que você tem para oferecer. Você vai poder falar para outras pessoas: alegre-se no Senhor. Meu coração, ainda que eu estou passando por momentos difíceis, mas o meu coração está firme em Deus. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele luta a minha causa, eu sei que nessa batalha Ele vai lutar por mim, eu sei que Ele vai entrar e que ao final a vitória chegará. Viva no propósito de Deus. O segredo não está no momento, o segredo está no propósito. Você foi chamado porque Deus tem um projeto para você. Eu falei hoje pela manhã, quero repetir, isso não é frase de efeito, para deixar você atento. Isso é uma verdade bíblica. Há uma expectativa nos céus e na terra acerca da sua vida. Deus salvou você, Deus tirou você daquele vício, Deus tirou você daquela vida, Deus limpou seu coração, te fez um novo homem, te fez uma nova mulher, porque Deus tem um projeto na sua vida, aleluia! Abrace isso com responsabilidade, viva o projeto de Deus para você. E a última lição da noite
a perseverança do apóstolo é a perseverança da igreja. Diante das lutas, Paulo não desistia e nem desanimava. Diante das tribulações, Paulo perseverava. A sua perseverança era resultado da sua fé na providência de Deus. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar. Deus está conduzindo a história. Deus está conduzindo a história. A história do ponto de vista cristão, e é por isso que eu sou cristão, ela não é uma sucessão aleatória de relação causa e efeito. A história tem propósito. A história, ela tem um lugar de chegada. Eu sei que nós estamos caminhando em direção a Deus. Esta é a mentalidade que o apóstolo Paulo passa para a igreja. Não desistam, não desanimem, sigam adiante, porque a nossa firmeza diante dos problemas resulta em glória para Cristo e para a igreja. Conversava essa semana com algumas pessoas, elas mostravam para mim. Alguém disse para ela: a sua vida tem servido de exemplo para nossa casa. Alguém sempre está olhando para você. Alguém sempre está olhando para a sua vida. Você não precisa estar em evidência para cumprir o propósito de Deus para você. Você precisa apenas viver esse propósito. Eu queria chamar o ministério de louvor e eu quero encerrar essa reflexão. Gente, a igreja, nesse texto, nós temos uma das declarações mais importantes acerca da doutrina da igreja. O apóstolo Paulo fala da sua vida, mas fala da sua vida para servir como referência para a igreja. E é no versículo 10 que eu e você vamos encontrar algo extremamente valioso. E eu concluo aqui. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Se a antiga criação, o universo, revela a glória de Deus ao ser humano, quando você contempla o mar, você diz como Deus é grande. Quando você contempla a natureza, você diz como Deus é perfeito. Quando você estuda o universo criado, você diz como Deus é detalhista. Se a primeira criação, a velha criação, revela a glória de Deus aos seres humanos, a nova criação que é a igreja, o novo homem, o novo ser humano, a nova criação, a igreja revela a sabedoria de Deus aos anjos. Se a velha criação manifesta a glória de Deus aos homens, a igreja revela a sabedoria de Deus aos anjos. É como se nas regiões celestiais os anjos olhassem e se perguntassem: por que ele decidiu amar tanto aqueles que um dia viraram as costas para ele? Por que ele decidiu se entregar pelos homens que são tão
inconstantes, tão inseguros. Mas é aqui que você entende, Deus decide colocar no centro do palco da história da salvação a igreja. Irmãos, entenda, Deus colocou a igreja em lugar de prioridade e um lugar central no plano da salvação. É por meio da igreja que a sabedoria de Deus é revelada nos céus. É por meio da igreja que a salvação é anunciada na terra. É por meio da igreja que nós vamos aprender a viver da forma como agrada o coração de Deus. Por isso, não tenha mais com você um complexo de inferioridade. Não diminua aquilo que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Aleluia! Seja curado nessa noite, seja liberto nessa noite, porque o que Deus está fazendo em você e através de você vai revelar a glória dele, não somente na terra, mas nos céus. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Não desista. Não desanime no momento que você está vivendo. Viva com responsabilidade. Viva no propósito, mas viva perseverando na carreira que te foi proposta. Eu sei que você vai viver algo incrível da parte de Deus. Vamos adorar a Deus, eu volto para orar com você.